bem-vindos ao nosso Pod Café. Golinho, Fer. Golinho. Tá bom o café hoje, hein? E aí, Fer, hoje a conversa está papo cabeça. Hoje o papo tá sério. Não é? Papo cabeça. Tá. Mas tá gostoso também, porque as convidadas são ótimas, são umas Muito queridas. bom. São duas convidadas hoje, gente. São duas, gente. Hoje tem conversa. A primeira delas é a Ana Paula Previde. Ela é graduada em Serviço Social pela PUC Campinas. Tem pós em Desenvolvimento Humano nas organizações PUC. Psicanálise clínica na CETEP. Coach e analista comportamental na Febracis. Eu já tô me posturando aqui. Coach comportamental, a gente já tá sendo analisado. Brincadeira, gente. E a nossa outra convidada é a Dani. Ela é há 15 anos hoteleira. Ela está em formação na psicanálise. Ela também já fez doces muito gostosos, por sinal. Dizem que o de morango era um dos principais, hein? Era o carro-chefe lá. Ela é casada, ela é canceriana. E, se eu não me engano, a gente tem Mariana aqui também, é isso? Canceriana e Ariana. Tem uma Ariana, pra dar um equilíbrio ali, né? Tá Os ótimo. nossos signos também. Exatamente, é. Né? A gente também, sou de Sagitário, gente. E eu de Mas, por último, e não menos importante, a mãe do Lorenzo e a mãe da Laura, Sara e Giovana, Dani e Ana. Prazer. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado por terem agradeço aceito o o convite. Você viu que eu puxei a capivara, né? Puxou mesmo. Ela puxou. Aqui é assim, né? Ela falou até do doce. Aqui é profissional, Dani. Não tava no script de falar dos morangos do Nordeste. Não. É pra dar uma descontraída, porque o papo hoje é, né? Que bom, gostei. Gostou? Que bom. Que Para bom. começar, gente, e a gente queria tirar, assim, ouvir de vocês um pouquinho a trajetória de vocês, né? Como que foi? Dani, você que veio você que está na hotelaria, né? Como que despertou esse seu interesse na psicanálise? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa não transição de emprego, porque você ainda está na hotelaria, né? Sim. Mas como que foi esse despertar, despertar né? para psicanálise Sim, mesmo? surgiu, né? Apesar que o hoteleiro é um pouco psicólogo. Também, terapeuta né? ali, né? Tá meio que... Todos nós somos todos nós Algum somos. case que você quis Um pouco especializar? de terapeuta e médico, né? Gente, tem que desenvolver um pouquinho de cada aí na hotelaria, né? Antes de você falar, eu tenho toque. Tá um pouquinho desalinhado aqui. Peraí. Vou servir no Em café relação para ali. vocês. Pronto. Por favor, Dani. Pode seguir. Bom, eu aí há um tempo aí na área da hotelaria, né? Desde criança, meu pai é um uruguaio. Olha! E nas nossas férias escolares, a gente ia visitar a família, né? Dele, meus avós. E quando eu ia passear lá em Ponta del Leste, eu me deparava com aquele hotel Conrad. Sim. E com 7 anos de idade eu já pensava, gente, eu quero trabalhar nisso. Isso é maravilhoso. Olha que era um espetáculo, né? Ver aquele hotel enorme, né? Aí, com o passar dos anos, né? Eu morava perto de um hotel, na época era bem conhecido, era um hotel fazenda, tudo. E com 15 anos eu comecei a trabalhar lá. Lá eu desenvolvi vários 15 anos, experiências. Dani? 15 anos. Comecei na área da recreação. E lá eu fui desenvolvendo um trabalho muito legal e passei por vários setores, mas o no qual eu mais me identifico é a área comercial e a parte de eventos. A psicanálise, eu digo assim, que ou você vai pelo amor ou pela dor. Sim. Eu fui pela dor. No momento Acho que a maioria, né? Acho que a maioria. Você tem que ali passar por um momento ali na sua vida que se você não ressignificar, você vai ficar preso lá e você não consegue andar pra frente. Sim. E eu tava assim, eu entrei em um hotel assim que parecido com um Conrad, um complexo, né? Que estava realizada ali profissionalmente. Mas dentro de mim as coisas não estavam muito bem. Sim.
Aí eu fui começar a me entender, a procurar saber o que estava acontecendo. Parecia que eu estava vivendo um luto, que eu tinha perdido um ente querido e eu não tinha perdido ninguém. Aí eu fui começar a estudar, a querer saber o porquê que eu estava passando por isso. O que estava te incomodando? O que estava me ali? incomodando ali. Aí que eu encontrei a psicanálise. Eu já tinha feito algumas terapias anteriores, tudo já tinha me despertado esse interesse, mas eu queria poder me compreender, me entender o que estava acontecendo ali comigo. Porque eu estava em um momento que era para estar tudo legal e não estava legal. Aí, estudando, buscando, né? Eu despertou o interesse de estudar psicanálise. Que bom, mas você ainda está exercendo a Eu hotelaria. ainda estou em formação, aí estou chegando aí na metade aí e está me surpreendendo bastante. O que estava acontecendo comigo? Eu estava numa fase que eu tive uma mudança de emprego, uma mudança de casa, familiares que a gente convivia tudo junto, acabaram mudando de países, e aquilo lá me gerou um luto. E eu entendia que o luto era quando a gente perdia um ente querido. E não, tudo aquilo que nos gera um sentimento, um afeto, e que no decorrer da nossa vida a gente vai perdendo, isso gera rompimento, né? um luto dentro de nós. E eu busquei na psicanálise poder elaborar isso dentro de mim. Então foi muito legal assim o processo, assim a evolução que está sendo. Hoje aí eu estou indo para o meu 11º módulo aí na área da psicanálise e tem me aberto assim um campo magnífico. Tem sido muito gratificante. As dores lá que eu passei hoje está me servindo para ser uma pessoa com um olhar diferente para um outro, na área profissional, no pessoal. Então tá me trazendo uma experiência magnífica. Isso é muito bom, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o quanto ajuda, né? É algo eu que a gente acho está que trabalhando na gente. A cura interior primeiro, para depois você expandir para os outros, né? Sim. A gente não consegue doar aquilo que não está sobrando. Tem que estar sobrando, né? Sim. Senão a gente não consegue. E a psicanálise, pelo jeito, eu já estou me candidatando à sua primeira paciente. Me identifiquei muito com o que você falou. E depois a gente vai ter a apresentação da Ana agora, mas eu queria só que vocês falassem bem resumidamente, até para o público, a diferença entre a terapia e a psicanálise. Porque, como você falou, você já tinha feito terapia, mas a psicanálise deu um outro rumo, né? Então, não sei, Ana, depois pode explicar pra gente isso. Sim. Bem popularmente, para o Sim. pessoal entender. Sim. Porque são ramos, né, da psicologia, eu acredito, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija. Sim. E aí você tem, né, a psicóloga, tem a terapia, a terapeuta, tem o coaching hoje, né, que é bastante utilizado. Sim. Tem a psicanálise, tem o psiquiatra, tem tudo, né? Então, acredito que seja isso. Sim. E aí cada um tem um método, talvez, ou uma linha de trabalho, né? Sim. Legal. Ana, faça as suas vezes. Como começou a jornada aí? A minha jornada, Bom, eu sempre quis ser psicóloga, né? Eu tinha essa vontade. Era a minha segunda opção na faculdade. Eu fui para turismo. Eu tinha como primeira, junto com direito, né? Mas engraçado que foi dentro da análise que eu também descobri por que é que eu queria o direito. E aí eu vou entrar até nesse ponto. Mas a psicologia era uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, né? Na época era só uma faculdade, ela era uma faculdade privada aqui em Campinas. E tem essa questão do valor, do tempo, né? Ela era integral. Então, assim, a gente não tinha como conciliar trabalho, estudo e financeiro, enfim. Uhum. E aí eu optei por uma outra faculdade, né? Um outro curso, que foi o serviço social. Tá. E foi onde eu comecei aí a minha jornada dentro como assistente social.
Eu atuei como assistente social durante mais ou menos uns 15 anos. Nossa. 15 anos também. E aí, mais ou menos, trazendo aí o gancho do luto que a Dani traz, eu fui percebendo de que aquilo já não estava mais me fazendo sentido. E, além disso, eu comecei a observar que era uma pessoa muito reativa. Então, era uma pessoa que qualquer coisa falava na agressividade, era uma pessoa que sempre se opunha ao que os outros falavam, mas de verdade nunca conseguia se posicionar. Então, eu falei assim, alguma coisa de errado está comigo, né? Então, eu preciso me descobrir, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí, uma vez eu estava passando no Face lá e tinha lá uma chamadinha, né? Psicanálise para todas as outras carreiras profissionais. Falei, como assim? Para mim, psicanalista precisa ser psicólogo, Sim. né? E aí eu falei, opa, pera lá, deixa eu entrar, ver se é isso mesmo. E foi onde eu conheci a escola, entrei, fiz o curso. E para você também estar fazendo o curso, você precisa passar por análise pessoal. Sim. Tem a supervisão, é o tripé psicanalítico, né? Gente, não é só teoria, você tem que ter a análise e também a supervisão. E aí a gente faz o quê? 2 em 1, né? A gente vai se profissionalizar e também se descobrir. Sim. E dentro da análise, né, foi interessante, porque antes de migrar, já iniciando a análise, foi muito interessante porque eu fui descobrindo que eu encontrei no serviço social o resgate da minha mãe. Porque eu sempre quis muito trabalhar, principalmente com mulheres vítimas de violência. Certo. E aí eu fui descobrindo que isso estava intimamente ligado No seu com a inconsciente, você... Exatamente. Com a vivência da minha mãe dentro Certo. do casamento, né? Passando por violência de gênero. Tinha todas essas questões com o meu pai extremamente agressivo, ausente. E aí, é engraçado, por isso que a gente fala que a psicanálise ela é intrigante, porque as suas escolhas, até escolhas profissionais, estão ligadas com a sua história. A gente fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda, e de fato é. E aí, quando a gente fala despertar a criança interior, faz todo sentido. Exatamente. Buscar, né, lá A gente na tem sua que ir lá criança, resgatar, né? Exato. É isso, então. É isso. Então E já você entrou com esse foco. Oi? Você já entrou com esse foco, então. Não, ela Não, descobriu descobri na análise. Na análise. Na É. análise, exatamente. E a psicanálise é basicamente a cura pela fala. Né? Isso é as primeiras descobertas dentro da psicanálise com Freud. Dentro, né, dos seus atendimentos clínicos, na época, há mais de 100 anos atrás, né, com o estudo das histéricas. E a cura pela fala, quantos de nós nos colocamos dispostos a nos ouvir? A partir do momento que a gente se ouve, a partir do momento que a gente entra em contato com a nossa história, porque é engraçado, a gente sabe a história de tanta gente, mas a gente não sabe tanto. Você sabe que, desculpa te cortar, mas no episódio no 00, quando eu e o Fer, a gente se apresenta, foi uma dificuldade. A gente fala, o que tinha falado da gente? Porque a gente acha que não tem história, porque a gente não se enxerga, né? Exato. E aí depois, quando você vai falar, cara, é muita coisa. Então a gente teve que cortar. Porque os dois tinham muita história, mas eu, pelo menos, eu senti dificuldade de falar, nossa, tá, mas o que eu vou falar? Eu trabalhei na hotelaria, sabe? Não, você tem. E a hora que a tem gente muita começou, a gente viu quanto de bagagem a gente E trouxe, é muito né? louco, porque realmente a gente não fala da gente mesmo, né? Quem já não foi pego numa pergunta, quem é você? Pois é. Em entrevista de emprego, por exemplo, né? Sim. Fale um pouquinho de você. Trava, né? Trava. É. E aí, o autoconhecimento, depois que você percebe que é fundamental. Acho que é a chave de tudo. Só que as pessoas acham que o autoconhecimento também é uma coisa simples de achar. E não. Sabe por quê? Porque a gente se defende das nossas vulnerabilidades. Quando a gente pensa muito para falar de nós, qual é o que a gente trava? A gente trava porque a gente não quer falar das nossas vulnerabilidades, porque o outro, a partir do momento que está nos ouvindo, está também nos julgando. Sim, o tempo todo. E a gente tem é o medo julgado da o tempo rejeição. todo, né? Sim. Exatamente. A gente é julgado o tempo todo. Né? Sim. Né? E autoconhecimento é isso, reconhecer suas sombras também, reconhecer o quanto você é vulnerável,
né? Entender quais são os seus sentimentos, porque a gente vai aprendendo ao longo da vida a ter raiva é ruim, né? A gente não pode ser agressivo, a gente tem que sempre ser bonzinho. A gente não pode falar não, porque aí as pessoas exato. vão gostar da gente. Exato. A gente tem que aceitar tudo, né? Isso. E isso a gente vai descobrindo dentro da análise, né? Então... E incrível como a maturidade também, acho que também traz isso pra gente, né? Eu até vou falar como sendo o homem da mesa aqui, porque a gente também, os homens que estão me ouvindo vão entender, a gente tem uma criação diferente, a gente vive num mundo, né? Muito machista ainda. Então tem muito aquela questão de, homem não chora, então você não pode demonstrar sua vulnerabilidade para as pessoas, não pode se expor. Tem essa questão de manter a postura da pessoa forte, da pessoa que aguenta o tranco e tudo mais. E todo mundo passa por necessidades, por problemas, tanto quanto as mulheres, né? Os homens também. Com certeza. Então, quando a gente amadurece, acho que traz muito isso, né? De você se permitir ser vulnerável, né? Tá tudo bem, isso não é sinal de fragilidade, né? Exato. Que as pessoas confundem bastante essa questão. E então acho que isso que você tá falando eu achei super importante, porque é para todos, né? Exato. Quando a gente fala de olha como o homem trata a sua mãe, a mãe dele, você vai ver como ele vai ser, né, com a sua família, com a sua esposa. É real isso? Nem sempre, Tá. né? A gente não pode dizer que é um... Generalizar, né? Exato, é um protocolo que vai seguir. Eu sempre tive controvérsias, Mas é verdade, isso. tem- Mas Mas eu ouvi falar em muito alguns... isso mesmo. Geral eu falo, nossa, cuida... Tem essa crença, né? Assim, você vê uns que realmente bate a informação e outros você fala, acho que bem falhou alguma coisa aí. Né? Porque a família tá ligada à nossa formação, Sim. né? Eu acredito que 50% nosso é a nossa criação, 50%... Eu em casa, minha mãe falava sempre muito isso. O ambiente, ele vai tentar te corromper, né? O ambiente onde você na escola, os amigos, enfim, né? Ou o parceiro, o que seja. Mas se você tiver a sua base, a sua raiz forte, que é a sua educação Estrutura, familiar, né? sua estrutura, você vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Meio que isso, tá? Grossamente falando. E eu entendia isso quando ela falava que o que a gente aprendeu ali talvez, óbvio, né? Depois que você tem maturidade e a sua independência, e, enfim, você fica mais tempo fora de casa do que, né, em casa, que você trabalha, você estuda, você sai 6 horas da manhã de casa e volta meia-noite. Então, você fica muito mais exposto ao ambiente externo do que a sua família. Quando você já está numa idade que você já está produzindo, né? Trabalhando, estudando. Está mais tempo exposto ao ambiente corrompível, né? Isso, exato. Né? E aí, diferente quando você é criança, que você fica mais... Ao contrário, você fica mais tempo com a sua família. Exato. Então, você absorve muito mais aquela referência que a sua família está passando. E depois de um certo tempo que passou. E aí você entra o seu caráter, a sua índole, etc e tal. E aí a gente vê muito disso, assim, principalmente depois de maduro nos relacionamentos, que quando você começa a entender o outro um pouquinho, você fala, nossa, aí você começa a conhecer a família das pessoas, você fala, dá pra entender porque a pessoa é assim, né? Ou você conhece principalmente os pais, né? Pai e mãe, que é muito referência, né? Quando você conhece os pais daquela pessoa, seja da amiga, seja do seu colaborador, seja do seu parceiro, você fala, tá, vamos ter empatia, né? Vamos abaixar um pouco a guarda, porque ficaram algumas sombras realmente, né? Ou não, dá pra entender porque a pessoa é, né? Sim. É daquele Porreta, Sim. porque a gente vê uma referência muito forte, né, próximo. E aí a pergunta é o papel do pai e da mãe, né? Eu sei que vocês estão com um evento aí muito Exato. específico nessa área, aliás, pode fazer o convite pro pessoal depois, mas essa relação da mãe e depois do pai, ou do pai e da mãe, se tem diferença entre o filho e a filha, porque a filha ela tem a mãe como espelho, mas acho que quando criança tem muito pai como
o primeiro príncipe da menina é o pai, né? Uhum. Pelo menos eu vivenciei isso. A minha mãe contava que era... Se ela sentava do lado do meu pai, eu expulsava ela, porque ele era meu, né? Sim. E aí depois você vai amadurecendo, inverte, né? E meu irmão se aproximou mais do meu pai e eu da minha mãe. A psicanálise explica muito É. isso. Exato. Então, assim, eu tô falando bastante, mas só pra gente entrar no assunto e pra vocês entenderem a minha dúvida e essas minhas posições, eu acredito que são as mesmas Sim. das pessoas, porque é isso que a gente escuta a vida toda, né? Uhum. Mas se faz sentido, se é isso, qual o papel? E aí agora fala, todas as especialistas. Ô, Van, você falou muito do pai, da mãe aí, né? Na vou até minha comer. análise pessoal, foi fundamental eu poder separar isso. Porque na nossa infância, nós vamos carregando ali um pouco da mãe, um pouco do pai. E é preciso a gente se conhecer para a gente poder separar o que é meu, o que sou eu, e o que é minha mãe e o meu pai. Porque existe alguns medos, assim, que eu levava que não era meu, era o medo da minha mãe. Então, eu precisei buscar lá no meu autoconhecimento a poder separar. Vou dar um exemplo, assim, uma experiência que eu passei há pouco tempo, né? Eu estava de férias, fui viajar, estava num lugar super bacana, fui fazer um passeio de barco. A hora que eu entrei naquele barco, eu senti um medo terrível. E eu não estava conseguindo aproveitar, que era um lugar super bonito. Aí eu precisei parar para pensar, poxa, esse medo aqui é da minha mãe. Foi lá atrás, eu voltei quando eu tinha 7 anos de idade. Quando a gente ia fazer um passeio de barco, ninguém foi porque ela estava com medo de ir. E eu senti aquele medo ali na hora. Nossa, Deus. E eu precisei separar isso. Eu falei assim, esse medo não é meu, esse medo é da minha mãe. E eu aproveitei o passeio. E isso, para algumas pessoas, pode gerar um bloqueio. Se você não tem o seu autoconhecimento e lá buscar isso, pode ser que a pessoa ali vai travar ali na hora. Pessoas pode ser que nem cheguem a entrar ali no barco ali por algum medo, ou pode ser algum outro local. Porque esse medo pode bloquear a pessoa. E muitas das vezes você está carregando algo que não é seu. Era lá atrás, era da sua mãe, do seu pai. Então, por isso que é tão importante você buscar o seu autoconhecimento numa análise, para você ir em busca do seu verdadeiro eu. Nossa, super importante isso que ela Nossa, tá você tá falando falando mesmo, de uma porque- viagem. Você imagina num emprego, né? Numa Na coisa... vida. Na Na vida. vida. O Não, é muito quanto bacana isso isso, trava porque as gera, pessoas. às vezes Sim. gera até crise de identidade da pessoa, Com né? A certeza. pessoa acontecer situações tanto com o pai como com a mãe. Será que isso que eu tô carregando é meu? Né? Será que isso sou eu? Será que eu penso assim? Será que eu sinto assim? Ou será que eu tô trazendo isso de casa, né? Freud dizia que somos o que não pensamos. Somos. Não penso. Existimos, não tem a frase filosófica? Penso, logo existo. Sim. Para a Sim. psicanálise, existo onde eu não penso. Nossa, olha a profundidade. Isso. Né? Porque é o inconsciente. Total. E dentro dessa sua fala, Vanessa, nossa, eu não sei nem por onde começar, Vai, porque vai. tem Adoro. tantos elementos da Sim, psicanálise sim. dentro que eu acho que não vai caber nesse podcast. Não, vamos dar uma resumida e depois então. a gente quer entrar depois no assunto da função paterna. Ali, Mas que tá tem a tudo- ver. tudo E emendado. fala, pra Sim, puxar sim. pro evento É mesmo. tudo mesmo Já vamos, assunto. Exato, tá tudo junto, né? Vamos lá. E eu acho que assim, a psicanálise, ela favorece muito para essa questão do entendimento da sua vida, né? É importantíssimo. Mas se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de relações sociais do externo que você traz, qual é o primeiro ambiente externo que a criança está inserida? Na escolinha. É a família. A família. É a família. Tá. Então, Já é o externo dela, já é a o família. externo dela. Já é o externo. Então, Porque tudo cada aquilo um tem que... uma historinha ali. Exato. Tudo aquilo que ela vai vivenciando na sua infância, isso já está constituindo nela como um sujeito. E aí, disso, né, a gente fala assim, dentro da psicanálise, a idade entre os 0 aos 12 anos é a fase fundamental para a constituição da gente como um sujeito. Tá? Porque tudo isso vai o quê? Vai entrando em nosso inconsciente e isso vai ganhando
um significado, que a gente fala que é a nossa rede simbólica, né? Tudo vai tendo um significado. Nossa base de dados. É como se fosse uma base de dados. A gente fala que o inconsciente é como se fosse a memória RAM de um computador. Sim. Tá bom. Tudo ali vai sendo registrado e é ali que vai ser na base de todo o nosso caráter, o nosso sujeito. Aí eu falo assim, mas tem a predisposição genética. Tem, mas não significa que isso é determinante. Tudo aquilo que já está na nossa constituição genética também pode ser desenvolvido ou não dentro da nossa infância, dentro da nossa vivência. Alguém aqui já fez aquele teste, né, do cotonetezinho, da questão do DNA? Eu conheço, ainda não fiz. Né? Então, Não, lá não. tem até assim, a predisposição para você ter um câncer no fígado. Exato. Vai ter? Não necessariamente, né? E isso é o que vai acontecer também na nossa vida psíquica. Vamos colocar o exemplo de uma criança que vive num ambiente violento, né? Cujo pai é violento, a mãe tem essa questão de sofrer a violência. Necessariamente esse menino vai ser violento? Não necessariamente. Mas vai trazer danos. Vai trazer algum tipo de dano. Porque é muito comum uma criança que vive, né, com um pai violento, ela introjetar esse lado violento do pai, como não. Ele introjeta esse lado ruim nele, como assim, no sentido, imagine a criança vivendo nesse lugar. Quem sou eu nesse lugar que o meu pai é tão agressivo comigo? Então, ela pode se sentir culpada, se sentir rejeitada. E não necessariamente ela vai ser uma criança violenta. E isso tudo vai trazendo para essa criança a questão de qual é o meu valor. Né? Vai trazendo essa questão da sua identidade, de que quem sou eu nesse ambiente tão violento, meu pai que não me ama, minha mãe que não me ama, e a criança pode não ser violenta. Minha mãe que não faz Sim. nada pra resolver isso na cabeça dela, Exato, né? exato. Claro. Também tem isso. A Sim. criança também se questiona. Poxa, meu pai vem, bate, vai embora, some, desaparece, vem. E aí Você a minha não mãe faz aceita nada. de novo. Sim. E a criança, ela quer, às vezes, e é o que aconteceu comigo, eu trago isso como meu exemplo, acho que fica até mais fácil como caso, mas tantos outros. Eu entrei numa posição de eu tenho que dar conta dessa emoção da minha mãe, eu tenho que dar conta disso que minha mãe sofre. Você se sentia responsável, E eu puxou quis pra já matar você. meu pai. Puxou pra Eu já você a quis responsabilidade. Exato. Eu já quis. A gente fala que todo mundo que está dentro de uma base neurótica, e a gente não vai entrar muito no neurótico, mas enfim, né? Teve dentro do complexo de Édipo, de Electra, né? Em algum momento já quis matar o pai. Né? Porque a gente já passa por uma castração. Não julgo. A gente nasce numa relação muito simbiótica com a mãe, né? Com a mãe, a gente fala assim, dentro da psicanálise, quando a gente fala mãe, pai, a gente está falando de uma função, tá? Freud, há 100 anos atrás, ele falava de pai e mãe, mas ainda tinha uma constituição de família muito tradicional ainda, né? O pai biológico, o homem, a mulher, enfim. Lacan que traz aí mais uma representatividade da função. Porque não necessariamente a mãe é aquela que pariu. Sim. Pode ser uma avó. Nossa, Sem dúvida. total. Né? Total. A mesma coisa para o pai. Mas é importante essas funções, são importantes, né? Para o desenvolvimento daquela criança. E aí, o que acontece? Nessa questão, às vezes, da gente, né? De querer salvar a mãe e nessa relação simbiótica, quem é esse terceiro que entra? Que é o que a gente vai falar muito até lá no evento. Precisa alguém fazer essa função paterna. Porque essa função paterna é como se tirasse o bebê do colo da mãe. Nossa, que bruto! Não é, pode parecer, mas é necessário. Porque a gente precisa entrar em contato com a realidade, porque a realidade é o que nós vamos viver, são as nossas relações. Só que como que é esse tirar do colo da mãe? De que forma é? Quem é esse pai que se apresenta? Sim. Como que ele é violento? Ele é omisso? Ele é ausente? E como essa mãe também apresenta esse pai? Porque muitas vezes a mãe também fala assim, seu pai é um fraco, seu pai não vale nada. Olha, a importância da função materna para a inscrição do nome do pai no inconsciente da criança. Né? Então,
isso é uma coisa que a gente acho que a psicanálise ela precisaria trabalhar muito para quem quer ser pai e mãe. Porque é exatamente isso, né? É dentro desta infância, você tendo... Porque às vezes a gente fala e nem está prestando atenção. Mas a criança está registrando. Vejo o medo da Dani. Nem era dela. A gente traz medos de geração em gerações. E a gente nem sabe por quê. Não, e assim, eu achei interessante o termo que você falou. Não só o literal. Vontade de matar o pai ou matar a mãe. No sentido literal, mas também a gente entende também que tem no sentido figurado. Exato. Depois que a gente faz terapia ou faz um tratamento, você começa a entender a importância de matar o pai e a mãe, mas no sentido figurado, assim, né? De não deixar carregar, como a Dani falou, né? De você não estender e carregar isso ao longo da tua vida. Que é aí que eu acredito que entre até queria fazer esse link para vocês até divulgarem falando sobre esse curso, porque, assim, é a função paterna na família contemporânea, né? Na visão da psicanálise. Qual é essa visão contemporânea? O que vai ser abordado, assim, de mais específico nesse... O que a gente está querendo trazer é muito mais do que uma discussão social, enfim, né? A gente está querendo entender, porque, como eu disse, Freud, há 100 anos atrás, ele traz uma psicanálise, né, voltada muito para essa família tradicional. Enfim, Freud, ele estava vivendo naquela época, Era daquele jeito. Era daquele jeito, Sim. né? Mas e hoje? Como que a gente pode ver isso? Porque a gente entende que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres. Aquilo que era uma função materna, que é a questão do afeto, né? Essa questão do acolhimento, desses cuidados, sempre tem que ter alguém que faz aquele provimento, né? Aquele que insere o mundo externo, enfim, né? Para o trabalho, para as suas relações. Hoje, como que está sendo isso dentro de famílias onde só tem uma pessoa, a mulher, tendo que fazer duas funções? É possível? Com certeza é possível. Não estou dizendo que crianças que têm só uma mãe fazendo esse papel vai ter sérios problemas. Não. Mas como que a gente pode estar vendo, porque a gente percebe que a função paterna, ela está um pouco mais frouxa nos dias de hoje. E como que isso está se constituindo? Quando a gente fala de uma função, dentro da psicanálise, dessa função paterna, a gente está falando dessa inserção no mundo externo, mas é a inserção das regras, da lei, né? Do outro. Você tem seu desejo, você nasce com o seu desejo. A gente nasce, como a gente fala dentro da psicanálise, só id, só desejo, enfim. E aí a gente vai aprendendo ao longo da vida que a gente tem que o quê? Abdicar dos nossos desejos, porque tem o outro também deseja, né? E como a gente vai se relacionar? Convivência. Exatamente. E o pai faz isso. Então, como que tá hoje, dentro dessa visão mais contemporânea, como que tá, já que a gente não está tendo tanto essa função paterna? E como isso, fica muito fácil, né? Julgar as pessoas, julgar pela conduta desta pessoa, mas cadê essa base familiar? Ana, você acha que isso é um reflexo dessa geração que a gente é dos anos 80, né? Então, a gente parece que a gente tinha uma resistência maior a problemas, à vida. E a gente vê uma geração agora vindo um pouco, né, dos anos 2000 para cá, muito fragilizada, né? Muito cheio de mimimi que a gente fala, né? E a gente tem... Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade, às vezes, falo, meu Deus do céu, tipo, vocês não sabem como era antes. Hoje vocês têm tanta facilidade que nós não tínhamos e vocês reclamam tanto e a gente não reclamava como antes. E do 2000 para cá, a gente vê realmente essa função, essa configuração familiar mudando, né? Foi aquele boom da autonomia da mulher, independência, até a parte de relacionamento mesmo, sexual, mulher se empoderando mais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, assumindo uma responsabilidade que não é dela, sozinha, né? Exato. Vamos dizer assim. Então, e a gente, agora, né, de lá pra cá, a gente tá vendo o reflexo disso. Tô viajando ou faz sentido o que a gente tá vivenciando hoje? Faz sentido. Faz sentido, sim.
Não é uma questão contra um movimento do empoderamento Não, feminino, não, de né? jeito nenhum. É isso que Não. é legal a gente sempre deixar, Sim, não é. sim. Mas o quanto as mulheres, nesse movimento do empoderamento, de alguma forma, também anulou uma outra função. E ela hoje é sobrecarregada. Hoje ela Exato. trabalha, hoje ela cuida dos filhos, hoje ela cuida da casa. Quando não, às vezes tem que cuidar da mãe, cuidar do pai. Enfim, ela praticamente, ela se sobrecarregou. E é prejudicial tanto para a mãe quanto para essa criança. Se a gente for falar, mas os adolescentes hoje, eles têm muito essa questão mais fragilizadas. Exato, porque olha essa base familiar. Né? E é uma questão de, eu acho, né, que é uma questão de compensação, a mãe querer fazer, acaba fazendo mais pro filho, no inconsciente dela, para protegê-lo, por não ter o pai. Então, eu quero compensar por não ter o pai por perto, acaba afrouxando os limites, né, essa apresentação no exterior de que a vida não é assim, a vida é assado, né? E o pai faz muito isso, né? Até o papel do pai, né? Eu lembro minha mãe falando, eu vou contar pro seu pai, né? Você falou que você vai contar pro seu pai, pronto. Aí você... A criança até cresce com medo do pai. E aí o pai nem bate. No fim, eu apanhava mais a minha mãe. Na verdade, eu nem apanhei do meu pai. Eu apanhava mais a minha mãe do que dele. Mas só de falar que ia falar pro pai, ela tinha... Na terceira vez que ela falava, a gente já fazia. Mas querendo ou não, era o limite. Você tinha ali uma representação, e né? você pode ir até mais além, porque assim, a gente está falando de uma família cuja mulher, ela não tem a presença do pai, Sim. ok? E quando tem? O pai está ali, E fisicamente. ele faz aquela função que ele tinha que fazer, E a mulher né? trata o próprio marido, às vezes, como filho também. Ai, gente. Entende? Entende como não é uma questão de presença, corpo físico, Vira um filho, né? mas Total. como ele se apresenta psiquicamente para aquela criança. E isso depende do pai? Sim, depende do pai, mas também depende desta mãe. Como que ela deixa esse pai entrar? E Sim. quando ele entra, como ele se apresenta? Ô, Ana, aí agora eu vou provocar vocês no sentido de... Esse evento, ele é focado para as mães, para as mulheres ou para os homens? Porque a gente vê sempre a mulher tendo que tomar a frente e resolver a situação, né? E tem um outro ponto Por importante. que o homem não pode ir se cuidar e vai aprender a ser pai? Aprender a ter responsabilidade? Não, a gente acaba assumindo isso, Exato. porque, querendo ou não, o filho vai ficar com a gente, né? Então, é mais fácil a gente saber como cuidar disso do que o homem. Então, mais uma vez, a gente tira a responsabilidade Exato. desses né? homens, não E é? até aproveitando esse gancho, Dani, que muitas pessoas também podem ter dúvida. Pai não é necessariamente o biológico, né? Não. Então, assim, isso acho que é uma coisa também importante de acrescentar, assim, de as pessoas entenderem que não é a pessoa que te gerou, de repente. Às vezes você pode ter a figura paterna num tio, num avô, Sim, num amigo E mais até da velho. mãe, né? Sim, Tem até da vó, própria mãe. tem vó, tem madrinha. É o famoso muito pai, mais- né? Que as é. pessoas falam, né? Então, a criança, ela vai buscar aí essa referência aí do pai. Como é importante isso a gente poder buscar no nosso autoconhecimento, porque eu vejo assim que acontece com a amiga que não teve o pai lá presente na infância. Hoje ela não consegue se relacionar, tem dificuldade em ter um relacionamento ali com o Parceiros, namorado, aham. com o parceiro, porque ela tá ali buscando o pai que ela não teve lá na infância. Sim. Então, como é importante você estar buscando isso numa análise para você poder elaborar isso daí dentro de você. Não, total. E a gente vê isso no dia a dia, né? Eu vou falar de mim, porque eu tenho fala própria, né? Não preciso estar ficando um exemplo de ninguém. E depois eu fiz terapia, não fiz, né, a análise, mas eu fiz a terapia e eu comecei a ver os meus relacionamentos assim. Falei assim, gente, eu sou mãe. Eu sou a mãe da pessoa. E aí você coloca... Não, porque fulano não faz... Não, fulano não faz porque você não deixa. Deixa fulano fazer. Deixa ele tomar a posição dele de homem da família, do relacionamento, né? E aí é aquela... como eu fiz constelação familiar também. E, enfim, falo um pouquinho disso. Mas eu sempre tive as mulheres da minha família muito fortes.
sempre tomando a frente de tudo. Então, eu não podia ser diferente. Como que eu vou ser uma mulher que depende de um homem? Como que eu vou ser uma mulher que abaixa a cabeça para um homem? Né? Sendo que as mulheres da minha família não são assim. Né? E, na verdade, não é abaixar a cabeça, é deixar cada um fazer a sua função. Exato. E que, na verdade, essas mulheres fortes da minha família fizeram a função dos homens, né? Então, elas foram fortes por necessidade. E não porque realmente né, elas precisariam ser. Porque se elas tivessem dividido essa responsabilidade, talvez eu entendesse que o meu parceiro também tinha que tomar a posição, né? E é engraçado porque junta a força da mulher com o lado protetor da mulher, né? Que a gente tem tudo junto, né? Por isso que acaba assumindo como um filho, né? Exato. E muita experiência do pai. Então, você, mulher, que falou um dia, homem nenhum vai mandar em mim, pode ter certeza que tem coisas aí com relação ao seu Precisa pai. ser trabalhado. Exatamente, porque foi um pai que foi omisso, um pai, né, que, enfim, diversas características que eu anulo esse pai. Eu anulo esse lugar. Eu mando em mim, né? E dentro de um casamento, né? E a gente não vai ficar entrando muito hoje nos arranjos, enfim, né? Familiares, mas dentro de um casamento, o quanto a gente anula o outro. Total. E eu fiz isso. Eu trago isso também como experiência que foi de uma longa experiência de análise. Né? O quanto eu também lidava no meu casamento, onde eu comando, eu tomo as decisões. Aí chegou uma hora que falou assim, eu estava até no momento que assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar com isso, trabalhar com aquilo. E aí a minha analista falou assim, isso tem alguma outra coisa, não é possível, não é questão de trabalhar, você tem alguma... E o que era? Provar para o meu marido que eu sou capaz, eu tenho que ter o comando, e isso me pesava tanto, que foi no momento que eu falei assim, não, peraí, essa questão financeira, principalmente, que é uma das coisas que mais pega dentro de um casamento, Sim. essa questão financeira, eu vou ter que dividir com ele. Eu tenho que chamar ele para dentro dessa responsabilidade. E isso foi uma virada de chave, porque eu entendi que até ele, até o meu marido, precisava disso, porque eu estava tirando o total participação, um poder dele dentro dessa família. Sim. Então, veja como a gente vai reproduzindo. E da onde veio isso? Lá da minha infância. Sim. Né? Então, assim, homem nenhum vai mandar em mim. E eu preciso ser forte, eu preciso ser uma mulher que ganha muito dinheiro, uma mulher poderosa. Para quê? E como a gente julga outras mulheres, né? Eu já me peguei julgando e falei assim, nossa, tipo, fulana é submissa ao marido. Não, cara, tá tudo certo. Porque ali tá tudo divididinho, né? E aí quando você vê, não, mas eu só vou sair, eu só vou viajar. Porque meu marido, eu preciso estar com meu marido, né, preciso pagar, ele, sei lá, prover isso. Você vai esperar? Claro, é uma família, eles têm que dividir, né? E também tudo bem se cada um for no seu tempo, mas a gente julga muito, né? Porque se pra mim não serve, você acha que não tem que servir pro outro. E aí, Dani, uma pergunta pra você. Com essas informações agora, esse estudo, tudo isso que você já tem de conhecimento, a criação de um filho, homem, é diferente de criação de filha mulher. Sim. Né? A sociedade tem algumas premissas aí que homem pode, mulher não pode, né? Mulher precisa ser assim, homem tudo bem, né? Não ser. Muda. Você já vê diferença, assim, com o olhar que você tem hoje? Um olhar psicanalítico. Exatamente. Porque antes, né, homem ser pegador, ok, né? Só que não. E hoje, né, muitas mulheres que já têm essa informação, já fizeram psicanálise, já cria o homem com um olhar diferente para a mulher, né? De um relacionamento futuro, tudo. Até para ele ser um pai presente, tudo. Qual a sua posição? Você fala da sua experiência, porque você tem um filho, né? O Lorenzo, então... Bom, a psicanálise está me ajudando muito nessa minha função aí de mãe, né? Primeiro, eu procuro não passar as minhas questões para ele, porque a gente tem muito de passar isso para o filho, né? Sim.
Então, eu tento criar ele para que ele seja totalmente independente de mim. Antes da psicanálise, eu queria ele ali junto comigo. E Tem agora essa também, eu tô né? me libertando, É, sabe? a mãe quer tudo embaixo da asa. Isso. Então, assim, é um processo que eu trabalho dentro de mim para criar ele pro mundo. Tá. Que é Um isso, mundo né? que ele sabe que tem a mãe lá. Aqui tá a mãe sempre Qualquer ali do lado coisa, dele. o ninho vai estar sempre à disposição. Sim. É, mas vai bater. Vai bater a asa, mas aqui, Vai bater né, a asa. A sua base tá aqui. E eu tenho que lidar ali com o ninho vazio ali. Sim. E preparar ele pro mundo, né? Preparar ele Preparar pro ele, mundo. é, Senão ele vai ficar uma pessoa ali, dependente de mim. E ele pode crescer e buscar a mãe dele lá na esposa. Pois Assim é. como a gente pode buscar o pai no O homem. pai. Exato. Exatamente. É, tem essa também, né? Então, Porque a gente fala só da mulher buscar, né? Mas o homem também ele também pode é. ir lá buscar lá no relacionamento, lá com a esposa, buscar a mãe. É. Aí a gente vê que muitos relacionamentos ali não tá dando certo, porque as funções ali Cada um tá buscando o pai tá e a mãe. invertido ali. A mulher tá buscando o pai, o namorado, e o namorado tá buscando a mãe. Quer dizer, Sim. virou uma relação de buscas, né? E não curte, né? Um o outro. A questão da gente buscar, ela é até plausível, porque são figuras de cuidados da nossa infância. Sim. Aí a questão é, quem foi esse pai? Quem foi essa mãe? Sim. E reproduzir certos comportamentos, certos relacionamentos que a gente teve com o pai e com a mãe. Sim. Né? Então, você percebe que muitas mulheres têm um marido, às vezes, muito agressivo e se você vai dentro da análise, ela vai entendendo. Nossa, é parecido com meu pai. Uhum. Né? Então, Sim. Já fica aí o gancho para uma parte 2. Ah, não, mas assim... Gente, é um assunto muito extenso, né? É assim, ó, é maravilhoso o que vocês vão trazer, essa oportunidade de dar essa acessibilidade de informação para as pessoas que vão participar lá do evento. De verdade, vocês estão de parabéns, porque Obrigada. todo mundo precisaria, né, Sim. ter essa oportunidade de fazer uma análise, enfim, de estar num evento desse. É muito rico. E eu falo assim, por experiência própria mesmo. A gente vai se descobrindo, né? E a gente vai melhorando tanto ao longo dos nossos anos, da nossa vida, né? Depois que a gente... Evoluindo, né? Demais. Que aí depois você pensa, nossa, por que eu não comecei antes, né? Exato. Mas você sabe que tem um Exatamente. porquê, né? Porque eu comecei agora a estudar com 38 anos, né? E essa bagagem que eu tô trazendo de ser mãe, pelas minhas experiências, agora é fundamental para me tornar uma boa terapeuta. Então, tá me ajudando muito essa sim, experiência que eu tive da vida. Talvez se eu tivesse feito lá com 20 anos, não seria a mesma de agora com 38. Com certeza. Então, conta muito essa bagagem, experiência da vida, as dores que passamos. Sim, sim. Não, e sim, de verdade, eu quero muito, porque eu tenho muito desejo, até o Fer sabe, né, de adotar, porque eu não consegui ter filho. Tive mas eu sofri um aborto e depois não, ok, a natureza não quis, tá tudo certo, não vou brigar contra isso. Mas a adoção é uma coisa muito forte, né? E as pessoas me questionam muito, nossa, você conseguiria ser capaz de amar um filho que não é seu? Né? Apesar de todo mundo achar lindo o ato, mas vai sair do lindo, da teoria para a ação, as pessoas se assustam, né? Tanto que o índice de adoção não é baixo comparação com o que a gente tem de crianças para adotar. Porque realmente as pessoas só entendem um filho que é seu biológico. Sim. E engraçado que isso é tão genuíno em mim. Falei, total. Sim, né? Tipo, nem. Eu fico até com dificuldade de responder pra pessoa, porque é muito genuíno. E aí, quando você começa a falar, né, da situação, as pessoas. Você começa a ver o reativo. Né? Nossa, mas é sério? Você conseguiria amar uma pessoa que não é uma criança que não é sua? Total, tipo.
E pros outros, não. Então, é uma coisa, eu falei assim, gente, eu tenho alguma coisa diferente aí. Tem alguma pecinha diferente. Mas não, claro, a psicanálise daria toda a resposta que eu preciso para isso. E no mesmo jeito que mulheres que não querem ter filhos e engravidam, se vê na situação e fala assim, putz, e agora? Aí, às vezes, eu fico olhando e falo, gente, eu querendo tanto ter filho, a pessoa, né, sofrendo porque engravidou, porque não queria. Então, isso é um assunto, assim, que vai pra parte 2, 3. Sim, com certeza. A gente quer saber Vamos mais. retomar, porque acho que é um assunto super E o público, pertinente. com certeza, a galera vai... Aliás, já fica o convite, pessoal. Dúvidas, perguntas, vamos fazer a parte 2 com a Dani e com a Ana. Então, aproveita esse episódio, já coloca as dúvidas ou um tema, se quer falar sobre mais sobre a função da mulher, mais sobre a função do pai, ou adoção, seja o que for. Coloca lá pra gente, porque a gente já traz um tema direcionado pra elas. Já tá o convite, tá? Já estão super já tá aceito. Estão super convidadas. Sim. Vamos E para aí as a gente perguntas, vai. O Fê vai fazendo as perguntinhas que é padrão nossa aqui. Sim. Relacionada a café, não tem nada a ver com o assunto, agora é uma relaxada. Todo podcast a gente faz, a gente gosta de saber dos convidados a respeito de Sim. café, que na verdade é o nosso tema aí do podcast. O café que agrega, que une aí o pessoal, né? Bate papo com Toma um café. Dani e Ana. Ana, como você gosta do café? Com ou sem açúcar? Sem açúcar. Dani? Eu gosto sem açúcar e aquele Que bem maravilha. tradicional mesmo, de bule, sabe? Coado no coador de pano. Ai, maravilhoso. Já emendou na Já segunda essa, pergunta já que ela essa. é. Você tá meio coado, expresso? Todos. Todos são bem-vindos, Todos os né? tipos. São Eu tudo tenho a cafezeira. prensa francesa em casa, a italiana, Olha, então que cada vez eu massa. invento um. Agora, Ana, se você pudesse trazer uma memória afetiva, pensando no café, você tem alguma memória afetiva? O que o café te faz lembrar? A minha avó. Minha avó. Casa de vó, Casa de vó. né? Vó, tia, enfim. E Dani, se você pudesse convidar uma pessoa para sentar uma tarde e bater um papo, tomando um bule de café inteiro, seja uma pessoa conhecida, uma pessoa que já se foi, uma pessoa famosa, qualquer pessoa, quem você convidaria? Olha, eu convidaria uma grande amiga minha e que faz tempo que a gente não se fala, que ela é apaixonada por café. E sabe aquela pessoa que você senta e conversa horas e não vê o tempo passar? Já faz o convite. Já então. faz o convite, Amiga, ó, vamos marcar aquele cafezinho, colocar o papo em dia que a gente tá precisando. Pronto. Ai, gostoso, né? O café, É uma ele delícia. agrega. É. Vocês querem passar o arroba de vocês ou convite pro lugar? Fiquem à vontade pro pessoal Sim. do evento. Bom, eu quero fazer 2 convites aí para vocês. Primeiro, buscar o autoconhecimento, que vai te ajudar muito aí na sua vida pessoal, profissional. E o segundo, participar do nosso evento, né, Ana? Que será no Isso. dia 22 de setembro, na Casa Papagaio, às 19h30. A Casa Papagaio é um local bem legal também, é um café psicanalítico, um cafezinho super legal. Legal. Eles fazem um café super especial E lá. o nome do evento tá propício, né? Exato. Sim, com o tema A Função Paterna na Família Contemporânea na Visão Psicanalítica. Isso. E vai ser um evento que a gente também vai trazer interações, né, entre os participantes, não vai ser só uma palestra, um lá falando e todo mundo. A gente vai trazer essa interação no sentido, assim, de o quanto a gente, por exemplo, não consegue olhar um no olho do outro, e isso também vem da nossa infância, né? O quanto a gente não aprende a dar e receber. Então, a gente vai trazer isso de forma interativa também. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. E aí, a gente vai deixar com vocês o nosso Ai, que mimo. carinhoso! Obrigada! A lembrancinha do pod. Ai, que lindo! Olha o cafezinho! Ei! Foto pra gente registrar. Nosso diretor vai tirar. Foi? Aí. Gente, super Obrigada. obrigado pela Posta presença lá de vocês. com a gente. Eu que no agradeço. cafezinho. Segue a gente no Insta, Isso, né? a gente vai Arroba- colocar o arroba de vocês, mas Isso, pode arroba falar. Psi, ponto Ana Paula Previde. O meu é @Daniele Betancourt. Ok. Uma página aí tá mensurada o pessoal, como profissional, Tá mas tudo eu sempre certo, procuro é. colocar alguma coisa aí da área psicanalítica. Afinal de como contas, informação. somos gente, né? Sim. Não é só profissional.
Com certeza. Total, adorei a página, tem bastante poesia, né? Tem. O Dani, a Dani gosta de poesia também, gente. A gente puxa a Eu gosto. capivara. É multi, né? Dá pra gente refletir bastante, né? Sim. E pra quem ainda não segue a gente, por favor, né? Lá no Instagram, no Café Podcast e na nossa página do YouTube também, que em breve esse bate-papo maravilhoso vai estar na íntegra lá. Exatamente. Tem que seguir, tem que se inscrever, porque, né, a gente precisa ter a rede social a favor da gente. Deixa E a o gente like, quer gravar, né? deixa o like, a gente quer gravar o nosso ao vivo lá, então a gente tá na meta dos 1.000 inscritos. E obrigada, gente. Vamos pelo fechar com papo. um grande brinde com café. Foi Todos Foi estão muito com bom, café. prazer Enorme todo essa nosso. conversa. Um brindaço. gente. Vamos fechar Foi com um brinde muito bom aqui. mesmo e vai ter a parte 2, com certeza. Com certeza. Temas Nossa. que é porque tudo fala da complexidade humana. E Sim. todos nós somos humanos. E tema até que não falta, É né? aquele quem nunca, quem né? Nunca, Quem verdade. nunca. Gente, um Gente, brinde. obrigada, viu? Obrigada. Obrigado. meninas. E até a próxima. Até. Até.